Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim falar de um assunto que eu gosto muito, vocês gostam muito, que são calhamaços, aqueles livrões imensos, quanto maior melhor, né? Eu queria ter mais tempo para ler mais calhamaços, né? Eu não tô lendo tantos assim quanto eu gostaria, mas eu adoro um livro grandão, gente, adoro ficar dias mergulhada naquela mesma história, com aqueles mesmos personagens. No final me dá até uma dorzinha no coração, porque parece que eu saí de um mundo muito querido, sabe? De um ambiente, de perto de personagens muito queridos. Enfim, eu amo calhamaços, eu sei que vocês gostam também, porque os vídeos aqui do canal de calhamaços sempre dão boas visualizações, então eu acho que é um indicativo que vocês querem ouvir sobre calhamaços aqui. E eu vou mostrar pra vocês, então, vou indicar 10 calhamaços, porque são os meus 10 calhamaços preferidos. Vou explicar porque eu gosto de cada um bem brevemente, para não ficar também um vídeo tão gigantesco assim, mas são todas indicações para vocês. Eu considero, na verdade, calhamaço, livros acima de 600 páginas. Eu sei que tem gente que considera 500, mas eu considero acima de 600, tá? Então aqui vai ter só livro acima de 600 páginas. Na verdade tem uma exceção, que é um livro que tem menos, mas eu vou explicar por quê e eu vou deixar ele pro final. Não tem ordem de preferência, tá? Eu não consegui fazer um ranking, eu tentei, não consegui. Então eu vou indicar aqui aleatoriamente mesmo e vou deixar esse aí, que é a exceção do número de páginas, pro final, para manter você aqui comigo até o final, aquela coisa toda, né, que me ajuda muito se você assiste o vídeo até o final. Também me ajuda muito você deixar o seu like, eu não costumo pedir muito nos vídeos, eu não gosto de ficar parando, mas já que eu tô falando, deixa aí o seu like, pra você não custa nada, pra mim é muito importante. E outra coisa que me ajuda muito, se vocês quiserem me apoiar de forma gratuita, é comprar através dos meus links da Amazon. Eu deixo sempre os links aqui na descrição dos livros que eu falo, ou o link geral. Então se você comprar lá, não só livro, tá gente? Qualquer coisa que você comprar na Amazon, através desse meu link aqui, você me ajuda muito porque a Amazon me passa uma comissão e você não paga nada por isso. Pra valer, né, pra comissão vir pra mim mesmo, você tem que estar com o carrinho vazio. Então esvazie o carrinho primeiro, depois vem no link aqui e faça sua compra lá que você me apoia gratuitamente pra você, tá bom? Então agora vamos aqui à minha lista de preferência. E gente, nunca é demais, né? É a minha lista de preferência, tá bom? Não faltou nada, os 10 livros que eu quero que estejam aqui estão aqui. E aí aproveita e já me deixa quais são os seus calhamaços preferidos aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu li recentemente, que eu fiquei muito feliz de ter gostado, entrou nas minhas melhores leituras do ano, que eu li o ano passado, foi leitura do clube, que é Os Irmãos Karamazov. Eu tenho essa edição da 34, que são 2 livros, né, 2 volumes. A 34 tem também uma edição de um volume único e tem de outras editoras também, mas eu sempre prefiro traduções diretas do russo. E que eu saiba, a 34 é a única que traduziu Os Irmãos Karamazov direto. Se não for, me deixa aqui. A da Martin Claret não é direta, ela tem a revisão do Oleg Almeida, mas não é uma tradução direta. Então eu sempre prefiro traduções diretas também, sempre dou essa dica aqui. Se você ainda não me escutou falando isso, prefira sempre traduções feitas diretamente do idioma original, tá bom? Então, esse livro aqui, ele vai trazer a história da família Karamazov, que é uma família bem desregulada, né, com personagens bem diferentes entre si, uma convivência muito conturbada, e aí uma pessoa dessa família vai ser assassinada e as outras pessoas vão ser suspeitas desse crime. Vai ter aqui, um romance policial com viés muito mais psicológico, a construção psicológica dos personagens realmente é muito bem feita, tem muitas discussões filosóficas aqui, tem muito de niilismo, existencialismo, é um livro que vai fazer você viajar, sabe? Então é um livro para ser degustado mesmo e é delicioso. A escrita do Dostoiévski, ela é um pouco mais truncada assim, mas não é difícil de entender, assim, é uma leitura para você fazer com certo cuidado, né, para você fazer com atenção, mas eu tenho certeza que você vai adorar esse livro aqui, gente, porque eu amei, ele é muito gostosinho mesmo e tá entre os meus calhamaços preferidos.
saindo de um clássico russo e indo para um contemporâneo norte-americano. It, a Coisa, do Stephen King. É o meu livro preferido do King até agora. Eu não li tanta coisa do King assim, devo ter lido uns 5, 6 livros dele no máximo, mas é o meu preferido. Foi assim, uma jornada deliciosa esse livro aqui. Ele é meio Stranger Things, apesar de Stranger Things ter vindo depois, né? Mas é aquela vibe ali. É a história de um grupo de amigos, né, que tem aqui no livro tanto a infância deles quanto depois eles já adultos, né? O livro vai mesclando o passado e o presente desses personagens. E eles têm que lutar contra essa ameaça que é o Pennywise, que é o palhaço, né, que ele come criancinha. E não num sentido metafórico, tá, gente? Então, a gente vai acompanhar essa amizade e as aventuras e os sustos, né? É um livro de terror que eu sonhei com umas cenas desse livro aqui. Não é um livro, assim, que me deixou com medo e tal, mas as imagens, assim, que o autor vai descrevendo, não sei, elas ficaram na minha cabeça. Enfim, eu amei, gente, eu adorei, é divertido pra caramba. Tem uma coisa nesse livro aqui que quem já leu já imagina, né? Que é lá no final, assim, não é o final do livro, mas mais pro final do livro, acontece uma cena que é deplorável. Eu achei assim, eu simplesmente ignoro, eu finjo que nunca aconteceu aquela cena e amo o resto do livro, né? Mas tirando aquela cena lá, é um livro maravilhoso e eu preciso admitir, gente, It é um dos meus calhamaços preferidos, sim. Aí agora voltando pro clássico, dessa vez um clássico alemão, vocês vão ver que a minha lista aqui tá bem eclética. É aqui Os Buddenbrooks, do Thomas Mann. Esse foi o primeiro romance escrito pelo Thomas Mann, né? Portanto, ele tem uma linguagem um pouco mais acessível. Quem conhece Thomas Mann sabe que o texto dele é bastante rebuscado. Nós vamos ler um Thomas Mann no clube esse ano, né? Então a gente já tá se preparando aí para ler Dr. Fausto, mas esse livro aqui, ele é até bom para quem quer começar. Eu não gosto de ficar dando dicas de onde começar, acho que você tem que começar do livro que te interessa mais, mas enfim, se for na questão da dificuldade do texto, da construção, essas coisas, esse daqui é uma boa forma de você começar a ler Thomas Mann, apesar de ser um calhamaço, né? Mas é um livro, tem uma escrita assim muito elegante, da metade pro fim ele vai ficando com uma escrita um pouco mais complexa, mas nada comparado, por exemplo, A Morte em Veneza, que é um livro, é uma novela, né? E é bem mais complexo. Então é a história da família Buddenbrook, né? Que é o próprio subtítulo aqui fala, né? A decadência de uma família. A gente vai acompanhando gerações dessa família e eles se perdendo, né? Perdendo não só a fortuna, mas se perdendo mesmo. É muito interessante a forma que esse livro aqui é construído e achei gostoso de ler. Eu tava morrendo de medo de ler Thomas Mann quando eu li esse livro aqui e fiquei assim encantada. O próximo calhamação que eu vou mostrar pra vocês, esse é grandão mesmo, eu li também lá no clube, foi no primeiro ano do clube que a gente leu esse livro, que é O Conde de Monte Cristo. Ele realmente é grande, gente, ele é bem pesado, mas é assim maravilhoso. Apesar de ser enorme, ele é um novelão, sabe? Você vai lendo, você não quer parar nem pra tomar banho, você fica triste quando você é obrigado a largar esse livro aqui. É a história do Edmond Dantès, que ele vai sofrer uma grande injustiça, vai ser preso por causa de uma tramóia ali de algumas pessoas, e aí depois ele vai querer se vingar dessas pessoas e nós vamos acompanhar então essa vingança, né, se desenrolando aí. É muito gostoso, é isso que eu falo sobre esse livro. A escrita é muito gostosa, os personagens, assim, a gente se apega a eles, a gente fica com raiva de um, sabe? O próprio Edmond Dantès, tem hora que a gente quer abraçar, tem hora que a gente quer chutar. Então é muito bom. É como se você estivesse assistindo uma novela daquela época que as novelas da Globo eram muito boas. É bem isso mesmo, é muito gostoso aqui. Não se compara com o filme, gente. Eu não sou uma pessoa chata com adaptações, eu não ligo pra fidelidade, essas coisas, mas assim, o livro tem muito mais coisas, sabe? Muito mais explicações, o final é diferente. Não se compara. Leia aqui O Conde de Monte Cristo que você não vai se arrepender. É maravilhoso e é fácil, qualquer um consegue ler. Esse aqui não tem dificuldade nenhuma mesmo.
Aí voltamos para literatura russa, né? Esse aqui eu acho que é o maior da lista, que é Guerra e Paz. 2 volumes aqui, a edição da Companhia das Letras, maravilhosa essa edição aqui, recomendo, vou segurar um só, que eu não vou conseguir ficar segurando os dois, né? Mas é a história, é um romance histórico, então vai trazer ali principalmente 4 famílias russas, e a história dessas famílias vai estar entrelaçada com a guerra que vai estar acontecendo naquele período que o Napoleão estava invadindo a Rússia. Então alguns homens dessas famílias vão para a guerra, e aí tem toda uma narrativa aqui que é parte na guerra, parte nessas famílias, né, aristocráticas russas. Então bailes, jantares, fofoquinhas, traições. O Conde de Monte Cristo é um grande novelão. Essa parte das famílias aqui de Guerra e Paz a gente pode considerar um grande novelão também, mas é um romance histórico, é um romance que já tem a parte da guerra, já tem mais informações políticas da época. Então é um livro que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não é difícil de ler. O texto em si do Tolstói é bem tranquilo. Eu acho que é mais tranquilo do que o de Dostoiévski, apesar do Dostoiévski, né, tá no meu coração, já falei isso com vocês. Mas o texto do Tolstói eu acho sim mais tranquilo. E é um livro que vale a pena ser lido, gente. Se você é leitor, tem uns livros que a gente fica assim, poxa, eu preciso um dia ler esse livro, sabe? Não é que você é obrigado, você tem que ler, mas é uma experiência tão mágica ler determinados livros, e esse daqui é um deles, sabe? Para você tirar as suas próprias conclusões sobre ele. Então vale a pena você enfrentar. Na resenha, tudo que tiver resenha eu vou deixar linkado, tá? Ou nos cards ou aqui na descrição. Na resenha eu dei até umas dicas para você ler esse livro aqui, para você aproveitar melhor esse livro aqui. Também foi leitura do clube. Você vê que o Clube MSL bomba de leituras boas. Agora uma fantasia que está inacabada, é uma trilogia, ou era para ser uma trilogia, mas eu nem sei se eu tenho muita esperança ainda do 3º volume ser lançado. É O Nome do Vento. Esse livro aqui eu amo, eu gosto muito dele, eu gosto muito do 2º livro. O 2º volume é ainda maior do que o primeiro, mas eu trouxe o primeiro para apresentar para vocês a trilogia, né? E aí o 3º ainda não foi escrito. O autor, o Patrick Rothfuss, ele é da escola George Martin de escrita, né? Ele demora 20 anos para escrever um livro, então vamos ver se ele vai lançar o 3º. O ano passado saiu uns boatos aí que ele estava finalizando o 3º. Espero que seja verdade, eu já nem fico com muita esperança não. Mas enfim, é a história do Quote, né? Vai aparecer um cronista lá na hospedaria que ele trabalha, ele é dono, na verdade, da hospedaria. Vai aparecer um cronista lá e vai pedir para ele contar a história dele. E aí o Quote vai falar com ele: tá bom, até te conto a minha história, mas eu vou levar 3 dias para isso. E aí, ok, esse livro é o primeiro dia, o 2º volume é o 2º dia e o 3º volume será o 3º dia, né? E aí nós vamos acompanhar toda a história de vida do Quote, que ele vai frequentar uma universidade de magia, não é uma escola igual Hogwarts, é uma universidade. A magia aqui nesse universo, ela é aprendida como uma ciência mesmo, não é algo... Não é tipo Harry Potter, sabe? É uma ciência que eles aprendem mesmo na universidade. Então ele vai virar um ótimo mago, né? E aí a gente vai acompanhar tudo que vai acontecer com ele, enfim. É uma fantasia, então é cheio de aventuras, é a jornada do herói. A escrita aqui do Patrick Rothfuss é algo que me chamou muita atenção logo no início, porque é lindo o texto dele, sabe? É poético, é muito bem escrito, é uma fantasia adulta, tá? Então fiquem sabendo de não é um livro para crianças, mas é muito, muito divertido. E eu tô torcendo muito para que o autor escreva de fato o 3º livro, mas de qualquer forma eu já me contentei em ficar feliz por ter conhecido essa história. Aí voltamos às leituras do clube, dessa vez literatura espanhola, que é algo que eu não leio muito, mas eu deveria ler mais porque eu amei esse livro aqui, amei o clima desse livro aqui. Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. A gente leu ele lá, foi o primeiro livro lido no Clube MSL de todos, a primeira edição do clube, o primeiro livro lido. Esse aqui também tem 2 volumes, é uma edição da Nova Fronteira. Eu li também intercalando essa edição física e a edição em e-book da Penguin.
Então eu gostei das duas. Essa daqui ela tem eu acho que ela mantém um pouco mais a dificuldade do original, porque é um texto muito antigo, é um texto, o primeiro volume foi publicado em 1605 e o segundo foi publicado em 1615, né? Então é um texto um pouco mais arcaico, né? E essa edição aqui, ela conserva um pouco essa dificuldade, esse texto com áreas, né, de ter sido escrito mais antigamente. A da Penguin é um pouco mais fluida. Mas as duas eu adorei, né? As traduções são ótimas, então eu indico as duas para vocês. A história do Dom Quixote, né? Que de tanto ler, ele acreditou que ele era um cavaleiro andante e saiu pela Espanha fora defendendo os fracos e oprimidos, as donzelas em perigo, né? E aí a gente vai acompanhar, é uma narrativa episódica, sabe? Vai acontecendo pequenas coisas com ele, pequenos episódios mesmo com ele, com o Sancho Panza, né? E, enfim, é um livro cheio de lições, é um livro que te faz assim, é um livro muito capaz de despertar a sua empatia. Isso é muito importante. E é um livro que vai trazer, de fato, questionamentos importantes. O livro te questiona as coisas, sabe? É maravilhoso. Dom Quixote se tornou um dos meus personagens preferidos, muito queridinho mesmo. Eu fiquei apegada a Dom Quixote e se eu fosse você, não perdia mais tempo e ia conhecer essa história. Aí agora mais uma fantasia, essa daqui a gente já fez a leitura coletiva dela aqui no canal, então tem uma playlist comentando cada partezinha dessa obra aqui, que é O Senhor dos Anéis. Eu sempre explico isso, eu acho importante. Por que eu tô trazendo aqui nos calhamaços, né? Porque apesar de serem 3 volumes, que nem são tão grandes assim, né? Não são, cada um não é um calhamaço. Mas esse daqui não são 3 livros diferentes, né? Não é o livro 1, a continuação e a continuação, não é isso. É um livro só, dividido originalmente em 3 volumes. O Tolkien publicou esse livro aqui originalmente em 3 volumes por questões de economia, ela da época, de guerra e tudo mais. Então, assim, é uma história só. Não é o 2, não é a continuação do 1, não é isso. É uma história só. Então, um baita calhamaço aqui nessa minha edição, mais de 1.200 páginas. Essa edição, sim, tem folha branca, aquela coisa toda que as pessoas não gostam, mas eu amo essa edição, eu gosto da tradução, eu gosto muito das capas. Olha como que elas são lindas. Vou mostrar assim pra ver se vai focar. Espero que esteja focando. As capas são lindas, elas se unem se a gente coloca uma do lado da outra, enfim. E a história do Frodo, né, que vai ter que partir na sua jornada do herói para destruir um anel pro Sauron, que é o grande vilão, o grande inimigo do mundo aqui da Terra-média, para que ele não consiga dominar todo mundo, né, e transformar o mundo todo num grande inferno. A complexidade da construção dessa ambientação aqui nesse livro é tão incrível que durante a caminhada, né, que a gente vai percorrendo junto com o Frodo, parece que a gente tá de fato ali inserido naqueles cenários. Os personagens também são muito bons. Tem o personagem aqui que é o Sméagol / Gollum, né, que é um personagem assim que ele tem uma dualidade muito interessante. Tem vários símbolos, enfim, gente, assiste lá minha playlist de leitura coletiva, vai lendo esse livro e assistindo lá a playlist de leitura coletiva, que eu tenho certeza que você vai enxergar esse livro aqui bem profundamente e vai perceber por que O Senhor dos Anéis é esse fenômeno todo que todo mundo fala. É porque realmente é genial. O próximo dessa lista é um livro controverso, porque eu já ouvi pessoas chamando ele por aí de porcaria. Mas ele não é uma porcaria, que é Os Romanov. Foi outra leitura coletiva que a gente fez aqui no canal. Na playlist lá da leitura coletiva tem detalhadamente todos os meus comentários e eu falei de coisas que eu gostei, de coisas que eu não gostei. Não é um livro perfeito, ele tem os seus defeitos sim, tem os seus poréns, mas de uma forma geral, primeiro, fazer a leitura coletiva com vocês já tornou isso uma experiência especial, né? Também é legal porque você conhece muito mais da história da Rússia, porque é uma dinastia que ficou ali no poder 300 anos, eu acho, né, se eu não me engano. Foi 300 anos, então tem muita história da Rússia ali por trás. É lógico que você não vai acreditar só no que tá aqui, né?
Mas sempre que a gente lê alguma coisa interessante num livro, é legal a gente procurar também outras fontes e aí isso enriquece muito a nossa experiência. Pelo menos é assim que eu faço as minhas leituras, foi isso que eu fiz com esse livro aqui e foi uma experiência de fato muito enriquecedora. Aí tem as intrigas da corte, né? E não é um livro de ficção, então é uma história real, coisinhas que aconteceram que a gente acha um absurdo, eu acho interessante também conhecer. Tem a questão também dos problemas também, da crueldade mesmo que é exposta aqui também de situações reais, são partes tristes, mas que também é interessante da gente conhecer, enfim. Foi um livro que eu acho que ele é tranquilo de ler com relação ao texto, né? E foi uma experiência divertida, assim, que tem alguns detalhes que eu não gostei, mas que foi, sim, uma experiência muito divertida. É uma história que eu me interessava também, né? Eu sempre me interessei pelos Romanov, então também queria saber mais sobre eles. Não é uma porcaria, tá, gente? Então vocês podem acreditar em mim, podem não acreditar em mim. O que eu aconselho, na verdade, é que você leia os Romanov e tire a sua própria opinião. Antes de revelar o tal livro, que é um calhamaço, mas tem menos de 60 páginas, eu quero fazer 3 menções honrosas aqui, que são Guerra dos Tronos, Jane Eyre e O Nome da Rosa, que são livros que têm entre 500 e 600 páginas, por isso eu não coloquei aqui, mas são livros que eu amo e que eu super indico para vocês também. Como tem gente que considera mais de 500 páginas calhamaço, eles entrariam nesse bolo, né? Então estão indicados aqui para vocês também, tá bom? E agora o nosso último livro aqui da lista, que é um dos meus calhamaços preferidos, que tem a ver com esse mundo de gelo e fogo, que é O Mundo de Gelo e Fogo. É até difícil a gente caber na tela porque ele é grandão. E aí, por que eu coloco ele aqui como calhamaço? Porque ele tem cerca de 400 páginas, acho que um pouco menos de 400 páginas, só que ele é o dobro do tamanho normal de um livro. Olha só, esse daqui que é os Romanov, que ele nem é muito pequeno, nada. Se eu colocar ele aqui, olha, dá 2 dos Romanov, tá vendo? Então, já que ele tem quase 400 páginas, seriam quase 800 páginas, o que dá um calhamaço. Então é um calhamaço e é um calhamaço delicioso. É melhor para quem conhece as Crônicas de Gelo e Fogo, que é aquela obra do George Martin que deu origem a Game of Thrones, né? Mas é um livro que vai contar, é como se ele fosse uma enciclopédia do mundo lá de Gelo e Fogo, né? Então ele vai contar como que a família Targaryen chegou em Westeros, vai contar até antes disso, se eu me lembro bem, enfim. É como se fosse um livro de história inserido naquele mundo lá de Gelo e Fogo, entendeu? Então tem muita história assim por trás de Game of Thrones. Se você assistiu a série também, você vai gostar de ler esse livro aqui. E eu achei muito legal porque é meio que a gente meio que acredita que tá lendo sobre um livro que tá lendo um livro de história, de fato, e não um livro de ficção, né? É muito bem escrito, eu adoro, além de ser um livro lindo, olha, ele é muito grande, gente, é difícil de mostrar, mas ele é lindo demais, muito pesado. Então assim, se você gosta de mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo, é imprescindível que você leia esse livro aqui, porque realmente ele é maravilhoso. Olha só que lindo. Enfim, ele é lindo e ele é muito bom, ele é muito fluido também. É uma delicinha e é o último calhamaço que eu mostro aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Me conta qual é a lista de vocês também, porque eu gosto de dicas de calhamaços, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.